Bem-vindas, minhas almas peregrinas. Meninas, hoje a gente vai falar como a nossa alimentação também pode ser uma prática espiritual. E vamos aprender como os alimentos afetam as nossas emoções e pensamentos. A Andréa Santa Rosa é uma super nutricionista funcional e referência em saúde integral. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora? Bem-vinda, Andréia. É um prazer estar aqui com vocês. Estava esperando esse dia. Bem-vinda, amiga. Muito feliz. Obrigada pelo convite. Como a alimentação realmente influencia nas nossas emoções? É uma pergunta complexa e muito boa. Na verdade, né, existem os alimentos que são mais excitatórios, os alimentos que são mais inflamatórios, e tem uma conexão muito forte, o intestino com o cérebro. É uma via de mão dupla. Então, se você come alimentos que são inflamatórios, né, açúcares, industrializados, os embutidos, tudo isso vai repercutir no teu cérebro de uma forma muito inflamatória e que pode te deixar mais ansioso, mais irritado, mais deprimido, mais agitado. Então, mais instável. Mais instável, exatamente. E, obviamente, o oposto é verdadeiro. Então, se você faz uma alimentação rica em fibras, uma alimentação rica em vegetais, em antioxidantes, por exemplo, os polifenóis, hoje a gente sabe da importância dele para a saúde intestinal. E o intestino, ele produz serotonina, ele produz neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles são bem ali no nervo vago aferente, que é bem onde ele vai conectar com o cérebro. Então, toda essa descarga de neurotransmissores produzidas ali no intestino vai para o teu cérebro e lá ele interfere nessa produção endócrina, neurológica, enfim. Nossa, aproveitando então que a gente está falando de alimentos específicos, diz 5 alimentos que não entram na sua casa. Nossa, tem Uau! Bom, não, até que você já melhorou. Melhorei sim, mas refrigerante, de jeito nenhum. Os embutidos é um problema, tá? Porque meus filhos, quando vão para casa dos amigos, sempre tem blanquete de peru, peito de peru, mas eu não coloco em casa. E eu falo para eles, gente, esquece. Por quê? Os embutidos, eles são cheios de nitritos, eles são cheios de corantes, muita química. É muita química ali envolvida, é uma proteína de péssima qualidade. Então, porque todos esses embutidos, né, esses ultraprocessados, eles vão atrapalhar todo o nosso microbioma, toda a microbiota intestinal. E o intestino, ele é a base para tudo. Então, refrigerantes, os embutidos, os industrializados, os ultraprocessados, que aí também entra, por exemplo, gelatina. A gente acha que gelatina não tem caloria, que gelatina é uma sobremesa light, mas cheia de corante cheia de... Eu sempre mando fazer gelatina. Quando eu acho que eu tô de dieta, eu falo, bota uma gelatina, eu já me sinto bem. Olha que loucura. Porque você não vai engordar pela caloria, mas você vai engordar pela inflamação. Porque a inflamação crônica, ela gera um desequilíbrio no seu metabolismo que você tem dificuldade de oxidar gordura. Então é outra forma de você engordar, não é pela caloria. Bom, então falamos, né, dos industrializados, ultraprocessados, salsicha, peito de peru, linguiça, todas essas coisas, o refrigerante, né, a gelatina, biscoito recheado, gente, nem pensar. Isso eu acho que todo mundo sabe, né? Biscoito recheado é zero, né? Ai, deixa eu pensar um último aqui. E esses... sabe, esse miojo, esses instantâneos também, cheio de glutamato, que aí vem as emoções, né? O excitatório do glutamato monossódico, isso gera um desequilíbrio no teu sistema nervoso que você fica mais agitado. Quem já tem déficit de atenção, hiperatividade, então tem que fugir disso. Não, que legal, né? A pessoa, questões, por exemplo, de saúde mental, nem todo mundo olha para a alimentação. Né? Às tem vezes uma super conexão, a remédio, recorre a terapias, mas às vezes está se alimentando super mal. E olha como isso vai ter influência, né, no seu estado emocional. Exato, inclusive uma alimentação pobre em ômega 3, a gente sabe como o ômega 3 ele tem um papel importante para neurogênese, para melhorar a conexão nervosa. Então, às vezes é uma alimentação que quase não tem peixe, não tem linhaça, não tem peixe, não tem nada ali de ômega, né? Nós ocidentais, a gente come muito ômega 9, que é uma gordura
estrutura inflamatória dos óleos de soja, canola, girassol, e a gente come pouco ômega 3. Então, faltando ômega 3, faltando fibras ali, que tem bastante complexo B, que é importante também para o sistema nervoso, e aí fica com uma alimentação cheia de açúcar, cheia de industrializado, embutido, isso vai te deixando cada vez mais agitado, ansioso. Déia, desses todos que você citou, a gente sabe que o açúcar é o que as pessoas têm mais dificuldade para largar. A gente larga durante um período e depois a gente sempre retorna, né? E açúcar, ela acelera, né? Dizem que é como se fosse uma droga, até para criança, né? Quando a gente dá um açúcar, a gente sente no filho que ele fica mais acelerado, às vezes até para dormir. Fala pra gente um pouco essa açúcar, né? O que ela causa e por que a dificuldade da gente realmente largar? Realmente, esse estudo que você falou, que é pior que droga, sim, pegaram camundongos e fizeram um grupo viciado em drogas, outro grupo viciado em açúcar. E realmente, os que tiveram mais dificuldade de largar o vício foram os camundongos que foram viciados em açúcar. O açúcar é como se fosse uma droga mesmo, né? Então ele gera ali um pico de serotonina, de dopamina muito rápido, mas depois você tem uma queda abrupta. Então, pensando no sistema nervoso central, aí você quer cada vez mais, porque aquilo traz uma euforia, traz um bem-estar, mas depois aquilo não é natural, ele cai. Não só isso, o açúcar também tem um efeito muito ruim para o seu intestino. E mais uma vez... Jura? Tem um efeito péssimo. Péssimo. O açúcar ele vai nutrir bactérias oportunistas, bactérias maléficas, então ele vai gerar um desequilíbrio na sua microbiota intestinal, que isso vai repercutir de uma forma agitação, irritabilidade e cansaço, vicia, né? Cansaço, depois vem o cansaço. O açúcar dá muito cansaço. Dá um rebote também. Por que ele dá esse cansaço? Porque ele dá o rebote da glicose, da insulina. Então imagina, você mandou uma carga de açúcar para o teu sangue, e aí você começa a estimular o pâncreas, olha e fala, gente, tem tanto açúcar aqui no corpo, eu vou liberar insulina, porque o açúcar precisa da insulina para chegar na célula. Libera insulina, a insulina abre as portinhas de todas as células e o açúcar entra. Só que como o açúcar ele tem um pico glicêmico muito alto, você libera tanta insulina que pega todo aquele açúcar que está na circulação e depois dá um rebote, dá esse cansaço, dá essa fraqueza. Eu sinto isso um pouco com a cafeína também. Não, com a cafeína... Eu fico a 1000 e aí depois eu fico exausta. A cafeína ele é um estimulante, né? Então provavelmente você tem uma sensibilidade boa a ela age e depois... Mas aí você tem que regular o teu sono, tem que regular a quantidade de fibras, tem que fazer uma alimentação equilibrada com proteínas, né? Pra gente poder ter uma melhora aí, sem precisar ficar... E o sono é importante, sempre ficar dependente da cafeína. Não sei como é que está o teu sono, mas geralmente esse cansaço pode ser por uma... Tem muita gente que usa café como estimulante porque não dormiu bem. Né? Eu não sei se esse é o teu caso, mas geralmente essas pessoas que ficam ali à base da cafeína, elas têm que melhorar. Não é o café que vai resolver, é uma mudança aí nesse teu estilo. Quando você fala da açúcar, você está falando só da açúcar refinada, porque eu fiquei com essa dúvida, ou também de um açúcar que vem de uma fruta? É completamente diferente, porque quando a gente pensa, e foi muito boa essa pergunta, Gê, porque fica todo mundo com medo. A gente fica na dúvida um pouco, né? Não, e todo mundo com medo da fruta, porque fruta tem açúcar. Gente, fruta tem fibra, tem vitamina. Mas ela dá esse pico glicêmico também de insulina? Por conta da fibra, por conta dos antioxidantes que tem ali. Então, isso é uma estratégia boa, você trocar, né? É tão difícil tirar o açúcar da vida, as crianças ficam agitadas, experimenta trocar por frutas. Então corta uma fatia corta manga, melancia, dá uma maçã. Porque todo mundo fala manga super calórica. É calórica, mas ao mesmo tempo tem vitaminas, tem minerais, tem fibras. Se você tem uma resistência à insulina ou se você quer diminuir o pico de entrada de açúcar no sangue, você pode botar alguma fibra junto. Então, vou fazer um mix de semente de girassol, semente de abóbora, chia, linhaça, gergelim, aveia e vou colocar ali. Mas, sinceramente, olha só que loucura, as pessoas estão com tanto medo de comer fruta, né? Banana engorda, manga engorda.
mostarda. Gente, o que tem por trás das frutas? Ai, que bom saber. Você tem vitaminas que são super importantes. As vitaminas a gente encontra muito mais em frutas do que em legumes, em verduras. Olha. Então as frutas são riquíssimas em vitaminas, não pode tirar. E ainda mais fibra, que é tão importante para o nosso sistema digestório. Sim. Amiga, me fala então quais são os 5 alimentos que você mais gostaria que o seu público consumisse e que entram na sua casa. Bom, primeiro, acho que as fibras, né? Como as fibras... Então, hoje, tinha muito, uma época, assim, muita gente... Probiótico, não que eu não goste de probiótico, eu acho maravilhoso, mas as fibras, elas são os prebióticos. Então, você pensar na saúde intestinal, você tem que colocar fibra. E fibra é barato, é para todo mundo. Então, você faz ali uma colher de sopa de semente de abóbora. Vamos falar as fibras, então. O que realmente tem fibra para a gente saber, né? Você falou as frutas, sementes de abóbora. Tudo que é semente tem bastante fibra. Cereais, né? Tudo que são cereais integrais, então você pensa na aveia, no arroz. O arroz cateto integral é maravilhoso. Ele é soltinho, gostoso, bem feitinho, né? Então tudo que é cereal, as verduras, os legumes, as frutas, principalmente se são frutas com cascas, né? Ainda tem mais ainda, a fibra insolúvel. Então, fibra faz muito bem para a saúde. E a gente deve consumir sem medo essas fibras. São 20 a 40 gramas dia, então capricha nas fibras, tá? A outra coisa que eu acho muito importante são as gorduras anti-inflamatórias, porque como eu disse, nós, o povo ocidental, a gente come muita gordura pró-inflamatória. Então é muita carne vermelha, manteiga, os óleos vegetais. Então começar a colocar ali nozes, castanhas, amêndoas, abacate, azeite de oliva. Então essas gorduras fazem muito bem. As proteínas, que pode ser vegetal, pode ser proteína animal, né? Procurando proteínas de boa qualidade. Então, você pensa 100 gramas de feijão, você vai ter uma quantidade muito boa de proteína, umas 10 gramas de proteína. Então, colocar ali as proteínas, tanto vegetal quanto animal, então peixes magros, de preferência preferência peixes brancos de água salgada, que tem mais, não são peixes de cativeiro, então seria uma coisa mais interessante. E o quarto, eu gosto muito dos polifenóis, né? Então, quando a gente pensa em frutas vermelhas, gente, porque hoje tá uma febre de polifenol para o intestino. Porque foi o que eu te disse, a gente achava muito que era só não que era só o probiótico, mas a gente focava muito no probiótico. E hoje em dia não, hoje em dia a gente foca muito nos polifenóis e nas fibras. Eu tomo cápsula de polifenol. Ah, é? Então você pega uma xicrinha de café, de amora, framboesa, mirtilo, olha que interessante isso. Eu amo. E por último, assim, faz parte das proteínas, mas eu acho que é uma coisa de fácil acesso e prática. Por exemplo, quando eu não estou a fim de comer, eu quero proteína, mas eu não estou a fim de comer um peixe, ovo. Ovo é uma coisa prática, eu amo, barato, como fácil, todo dia. Né? E aí também já tem lá a gordura da gema, que é vitamina E, que é colina, que é para o sistema nervoso, cognitivo. E a gema do ovo, é mito ou ela realmente aumenta o colesterol? Eu fico sempre na dúvida. Eu como ovo todo dia, porque eu não como carne, você sabe. Come com a gema? Como com tudo, eu não como carne nem frango, então só me resta o peixe. E ninguém aguenta comer peixe direto, então eu vou muito pro ovo. E também você vai pro whey, né? Pro whey, sim. Vai pro whey sempre também. me falou do whey. Capricha no whey ali, porque você vai conseguir o aporte bom de proteína. Não aumenta colesterol, tá? A gema do ovo, ela tem vitamina E, ela tem colina, é uma gordura boa, né? O que aumenta o colesterol são as gorduras saturadas. O colesterol exógeno, ou seja, o colesterol que vem dos alimentos, ele pouco interfere no nosso colesterol sistêmico. Então, essa coisa de gema aumenta colesterol já caiu. Eu, quando estava na faculdade, há 20 e tantos anos, se falava isso, mas já tem muitos anos que... Mas realmente tem uma polêmica em relação a isso, mas não aumenta o colesterol. E tipo assim, se eu tô triste, o que eu como? Banana com aveia e mel. Vai te dar um aumento de serotonina, né? Porque assim, é rico em triptofano, é rico em complexo B, então vai te dar uma vida, um ar de graça aí na sua vida, sabe? Vai dar um up. Um up, Andréa, você acha que a alimentação tem uma conexão com a espiritualidade? Ah, sim. Você é o que você come e o que você absorve daquilo.
né? Então, assim, você colocar para dentro alimentos que são excitatórios, que são inflamatórios, isso tudo, o seu campo energético ele vai ficar prejudicado, né? Então, tem total relação. Como a gente disse, né? Pensando ali nos inflamatórios, o açúcar, os industrializados, os ultraprocessados. E o álcool? O álcool também. E agora tá vindo, né, uma geração que tá querendo beber cada vez menos. Eu tô adorando isso. Porque o álcool, ele vai ocupar o lugar do açúcar nas células, mas não vai te gerar a energia, pode dar uma queda de energia abrupta, e ainda por cima é altamente tóxico. Sim. Altamente inflamatório. Né? E é muito comum em algumas práticas de algumas religiões ou que estejam ligadas à espiritualidade, às vezes as pessoas precisarem fazer uma dieta, não comer carne vermelha. Eu já fui para um centro espírita que eu não podia comer 48 horas antes de ir fazer o tratamento espiritual, não podia comer carne vermelha, não podia comer chocolate e cafeína porque são excitatórios. E o álcool também. E o álcool também, exatamente. Então, assim, tem todos uma os ligação. Retiros, quando a gente vai. Todos os retiros. Todos, eles sempre mandam zero álcool e zero carne, não é? Hoje em dia, a gente tem o nosso sistema simpático muito ativo, né? Então, assim, é o tempo inteiro estimulando o simpático. E o parasimpático, que dá aquela acalmada, ele fica ali, coitadinho, de lado. Então, se você coloca esses alimentos, é mais ativação do sistema simpático. E tudo que a gente menos quer num retiro é que isso aconteça. E o simpático, né, André, acho que só para as pessoas, para quem não conhece, é aquele sistema que é ataque ou fuga, não é isso? Que é quando o nosso cérebro entra num lugar meio de ou defesa ou de ataque. Então é o lugar do estresse, né, que da tudo agitação. bem, né? Não é que a gente não tem que ativar esse sistema. Sim. É porque hoje em dia ele está sendo muito requisitado. Né? O trabalho, filhos, milhões de preocupações, a própria alimentação ativando esse sistema. A adrenalina sempre lá em sempre cima. Lá. Exato, exato. Então acaba que quando a gente vai para esses retiros, eu acho que, né, nada a gente mais fez Oxolua junto. Fizemos. Ela foi para Chapada. Acaba virando um detox, né? E aí esse detox que acompanha, né, o corpo físico, ele também vai reverbera no corpo espiritual. E o Oxolua para mim foi o retiro que mais teve importância na minha vida, assim, foi o trabalho que eu fiz que mais teve importância na minha vida espiritual. Qual? Que legal saber. Nossa, eu saí de lá. Na Chapada. Eu saí de lá totalmente transformada. Totalmente transformada. Assim, de enxergar o próximo com mais afeto. Eu lembro que quando você chegou, você até comentou comigo, Germana, tá todo mundo notando, ficou muito visível, né? Você falou que desde seus funcionários em casa, a sua família, às vezes quando aconteceu alguma coisa, eles falavam, mãe, volta lá pro retiro. Tá faltando retiro pra você, mas você chegou tão bem de lá. Conta dessa transformação pra gente, né? Eu ia perguntar assim, o que você achou que foi a virada ali de chave? Foram as práticas meditativas? Foi muito intenso, foi o local? Né? Eu acho que juntou tudo. Aquele local também é um local mágico, diferente, né? Mágico, assim, forte. Eu, até quando a gente entrou no Temascal, eu vi muito a minha avó e a avó do Márcio. Uau! Tanto é que eu cantei. Você cantava sem parar. Eu cantava sem parar. Você cantou das abuelas. Como é grande o meu amor por você. E a oração de São Francisco de Assis. Lembro. Foi lindo! Porque a minha avó só cantava essa do Roberto Carlos e a avó do meu marido só cantava a oração de São Francisco de Assis. E eu sempre, para essas práticas, eu ficava com pouca energia, cansada, eu sempre me poupava. Mas ali no Temascal, parece que a energia veio para mim de um jeito que eu conduzi aquilo também ali, junto com, né, com todo mundo ali. Você fez parte. Eu fiz parte desse ritual, vamos dizer assim. Então, assim, foi muito legal para mim, sabe? Até para ter mais paciência, para aceitar mais as diferenças, para ter um olhar com o próximo, mais empatia, mais compaixão, mais humildade, mais perdão, menos julgamento. Menos julgamento, tudo isso eu foi transformador para todas nós, realmente foi incrível. Cada uma acessou de uma forma diferente, mas eu lembro que todo mundo voltou assim
Vamos voltar, eu acho que a gente... Você foi de novo depois, eu né? fui 3 vezes. Eu fui também de novo. Foi. Eu tinha prometido, porque tem uns desafios, né, Andréia, também. Não é só isso, né? Tem o desafio da falta da energia elétrica, tem muita coisa que te tira da zona de conforto. A caminhada até que não foi um problema. Eu acho não, a mochila, banheiro, o lugar onde a gente dormia. Não, o lugar onde a gente dormia realmente era puxado. O banheiro. Mas experienciamos, vivenciamos e voltamos transformadas. Né? Eu hoje tenho ido muito pro catolicismo também. Eu acho que é uma coisa que meu filho Felipe, de 16 anos, ele pediu para ser crismado. E eu falei, nossa, que legal. Eu até me lembro que eu encontrei com o padre Omar, e eu falei assim, padre, olha só, o Felipe vai trazer a fé de volta para nossa casa. E foi assim. E ele foi numa dessas reuniões com a Clara, ali da Crisma, ali da São José, ele disse o quanto isso estava sendo transformador para ele, deu um depoimento, e saiu de lá. Eu lembro que eu fui pegá-lo na Crisma esse dia, e ele falou, mãe, eu quero começar a frequentar todo domingo a missa. Eu vou contar para ela vai ficar muito feliz. Ela vai ficar feliz. Vou contar. E aí a gente tem ido todo domingo à missa. Então, assim, eu acho que tudo vale, entendeu? Quando você tem ali o certo no seu coração, de querer, né, enxergar o próximo, eu acho que é muito importante. Ajudar o próximo, né, ter paciência. O retiro, você achou que despertou mais a tua aproximação com a religião, com a fé? Sim, foi mais intenso. Te conectou? Muito mais. E tem alguma prática que você manteve na sua vida? Cara, eu nunca pensei que eu fosse meditar. Nunca pensei. Eu sempre tive muita dificuldade de respiração. Eu lembro que a G que me levou para meditação. Foi a G que me levou para meditação. Eu estava com uns problemas, assim, era época de pandemia. Todas nós estávamos. E aí estava, enfim, uma situação lá com a família que não estava muito legal. E eu falei, e a G, você tem que meditar. Eu falei, eu não consigo. Respirar para mim é muito difícil. Minha respiração era mais encurtada. E ela me levou, e eu fui, e eu nem acreditei. Hoje eu medito super fácil. Se quiser, eu deixo uma hora meditando. 1 hora. Então, assim, não medito todo dia, porque quando eu saí de lá, eu meditava todos os dias. Devo meditar 2, 3 vezes no máximo na semana, não é 1 hora, né? Faço o despertar da Carol, que é maravilhoso. Que é maravilhoso, É toda segunda-feira, né? Segundas às 7, Mas fica gravado, então sim, eu você faz quando quiser. Quando eu posso. Mas a Andréia super acessou, assim, eu posso colocar um pouco, né? Era um momento, como eu coloquei, que todas nós estávamos precisando muito na pandemia, a gente fez um grupo e todo mundo começou a meditar, e eu tenho certeza que isso ficou guardado no coração de todas as amigas, e a gente vai colocando em prática. E eu acho que são muito momentos da vida, né? Às vezes a gente está mais para meditar em algum momento, outro a gente está mais para a Igreja Católica, como você falou. De repente a gente vai em outra direção, mas o mais importante é a gente manter essa espiritualidade, essa fé. Eu acho que adiante, né? Que é aquilo que você fala sempre, né, Gi? A espiritualidade é a sua postura perante a vida. É como você olha o outro, se você é caridoso. É muito além de só ir à igreja rezar os domingos, né? Exatamente. É o que você fala pro outro, é olhar nos olhos, é se conectar. Eu acho que é muito mais por aí. Com certeza, com certeza. E assim, às vezes a vida tá tão corrida, né, que você... Hoje em dia não. Hoje em dia, assim, eu tenho um carinho por quem está ali me servindo, me ajudando, né, por alguém que está precisando. Hoje eu enxergo de uma outra forma, que quando eu era criança, eu tinha isso. Então são virtudes que eu tinha, mas que com a correria do dia a dia, com 4 filhos, um consultório, ainda tem a rede social que também toma tempo, né? Então tudo isso vai te deixando muito ansiosa, por mais que você tenha uma alimentação, né? Eu digo que eu só consigo dar conta disso tudo porque eu durmo bem. Isso é uma coisa que, assim, eu agradeço a Deus. Eu não tenho problema para dormir. Eu vou botar meu filho para dormir, eu durmo junto. Então eu só aguento esse rojão, né? Mas tudo ali meio que no automático. Então hoje em dia não. Hoje em dia, se chega um funcionário para falar comigo, mesmo que eu esteja com milhões de coisas, que às vezes eu estou fazendo home office e eles acham que você não está trabalhando, que você está ali, mas mesmo assim eu vou e paro e converso. Olha, eu tô no trabalho, só espera um pouquinho, já falo com você, ou, sabe, dou essa atenção para ele, porque, gente, estão servindo necessário, né? Eles estão ali
cuidando da gente, com tanto carinho, Sim, né? Então... E que bom que você tem as suas ferramentas, né? Não, é que ela teve esse olhar, né? Mas tem algum hábito que você fale assim, isso eu faço todos os dias, que isso para me manter conectada? Eu rezo à noite com meu filho. Quando eu boto ele para dormir, a gente reza o Pai Nosso, Ave Maria, Credo, todos aqueles Santo Anjo do Senhor. A gente reza, né? A gente é muito fofinho, porque o João, assim, ele fica arrasado se vê alguém na rua que não tem abrigo, não tem uma casa, um lar, uma pessoa passando fome pedindo dinheiro. Então, assim, a gente pede por essas pessoas, eu acho muito legal. Todos os meus filhos têm essa empatia, né? E então é isso que eu faço. Um outro ritual que eu gosto muito é de um banho de banheira bem quente. Eu acho que ali eu dou aquela desestressada, sabe? Dou aquela relaxada. Até posso meditar um pouco ali, que eu esvazio a mente. E a respiração, você ainda está fazendo? A respiração foi o que eu te disse. Eu faço a meditação umas 2, 3 vezes por semana. Às vezes é à noite, às vezes é de dia. Às vezes um paciente faltou, estou no consultório, às vezes eu faço ali. Depende da situação, às vezes 10 minutos. Então, acho que é mais isso. E vou à missa todo domingo, né? André, agora nós somos mães de muitos filhos, né? Não, vamos fazer essa conta aqui ou não? Gente, 5, 4, 4. 8, 5, 13. 13 filhos aqui, só a gente. Não, 8 aqui, é verdade. 8 aqui, 5 aqui, 13. E assim, qual é a tua preocupação com relação a esse caminho espiritual para os teus filhos? Você estava comentando que você tem um filho que está com uma experiência muito legal trazendo a espiritualidade agora. Conta um pouco pra gente. Eu acho assim que a gente trabalhou muito bem, eu e o Márcio, nesses valores. E a escola também. A escola deles tem ali os pilares, que eu acho que é muito interessante para criar cidadãos que têm uma postura interessante para o mundo, né? Mas assim, muito também vem da família, lógico, lá do dia a dia nosso. Então todos eu vejo que são corretos, que eles não querem se dar bem, sabe assim, mesmo que tenha que fazer alguma coisa errada, eles não querem, eles querem tá certo, errado. Eu acho que essa geração é muito bacana em relação a isso também, sabe? De não quer tirar proveito. Pelo menos eu percebo muito isso com os meus filhos, eles se dão mal, mas eles não querem fazer nada errado. Isso eu acho muito bacana. Só que o Pedro, você estava falando do Pedro, né? O Pedro está em São Paulo, então assim, ele chegou em São Paulo, ele não sabia muito bem quem ele era, então estava querendo se descobrir ali, porque o filho homem acaba que a mãe fica muito ali, protege, ajuda. E é difícil nessa idade, né? E também é difícil. Fazer suas escolhas. Tá se descobrindo. Mas a mulher mima um pouco, né? O filho homem, eu acho. E ele chegou em São Paulo, ele estava meio perdido ali, levou 1 ano, 2, aí agora ele baixou um aplicativo que, se bobear, é da entrevistada que eu adorei. O Soul Loop. A Renata Rocha. Ou a Renata do Positive. Eu acho que pode ser, até vou perguntar para ele depois. São duas que tem 2 aplicativos. E esse aplicativo, ele ajuda o meu filho a não procrastinar. Porque ele procrastinava muito no videogame, sabe, ele ficava ali, não fazia lição, não fazia... Então ele medita 10 minutos, esse aplicativo fala para ele o que ele tem que fazer. Ele medita 10 minutos, ele estuda alguma coisa que ele está relacionado agora à geografia. Ele fala, mãe, você sabe onde é que fica? Eu não sei, o país, a cidade, ele sabe tudo já aprendeu tudo. Que legal. Então ele estuda geografia 10 minutos, ele aprende um idioma, está estudando espanhol, e assim, tem um conteúdo incrível. Organizou a vida dele de um jeito, ele amadureceu de um jeito. Você vê um aplicativo. Que legal. E como é que você viu isso tudo como resultado na vida dele? Não, ele tá demais, olha, eu vou te falar. Vocês, assim. Ele muito imaturo, muito inseguro, ali em São Paulo, né, naquela turbilhão de informações. Sim. Ele hoje, ele tá mais consciente, adulto. Mais consciente. Um adulto, eu vejo o Pedro, sabe? Ele virou a chave, sabe? Você vê como faz a diferença, né? A gente às vezes acha que não, mas nos mínimos detalhes, a gente fazendo escolhas diferentes, a gente pode ter resultado diferente. Não, e a gente fica preocupado hoje com essa questão das telas, né? Tanto é que o meu filho de 11 anos, a gente conseguiu tirar o telefone dele. Né, porque eu dei o telefone para o meu filho de 11 anos, porque estava sobrando um telefone ali, eu queria às vezes falar com ele. Todo mundo tem, né, e aí a gente entra às vezes nessa onda. Eu queria falar com ele estava no clube, precisava me ligar, às vezes até fazer um pagamento, que às vezes faz pelo Pix ali, não sei o quê, e eu dei para ele, mas eu super me arrependi, por quê?
Teve um dia que a gente estava jantando e quando eu fui olhar, eu botei ele para dormir, quando eu fui olhar, tinha em 1h30, tinham 300... É um bombardeio. E 80 mensagens. Loucura. Eu falei, gente, que loucura. Eles ficam uma criança de 11 anos. Uma criança de 11 anos, eles não... Então, e é uma grande baboseira, mas é uma velocidade, eles se empolgam. Andréia e muitas vezes é um conteúdo tóxico, né? Tem isso também. Tem um eles conteúdo não têm maturidade, não tem maturidade. Então, TikTok, que você fica ali liberando dopamina, cada vídeo. Então, assim, também tirei. Então, assim, ele tá numa fase e ele entende. Hoje ele sabe, eu acho que ele percebeu que ele melhorou sem o telefone. Mas não foi fácil, foi com muita conversa. Primeiro eu diminuí o tempo. Olha, você só pode... Eu baixei um aplicativo, primeiro eu diminuí o tempo. Então, o TikTok 30 minutos, o YouTube tanto tempo, nananã, ele só tinha 2 horas de telefone. O telefone, te apagava. 2 horas. Aí agora, aí ele chegava em casa e ia jogar bola, porque ele não tinha mais telefone, ou já tinha acabado o tempo. As escolhas começam a mudar, né? Gradativamente, porque às vezes também acho que se a criança já está num uso e você tira assim abruptamente, eu acho que deve ser difícil, né? Porque já Mas você chegou no 0 agora. Eu cheguei no 0 agora. Ai, que legal. Então ele tá ali, ele nem lembra de telefone. E aí ele vai pra psicóloga, que ele faz psicóloga, faz fono, enfim. Ele vai, o motorista, às vezes eu levo, não dá tempo, o motorista na maioria, nem usa telefone, vai conversando com o motorista, vai olhando tudo que tá acontecendo, entendeu? Ele tá com 12 ou com 13 agora? 11. Ele fica presente. Fica presente, exato. Que o telefone não deixa, gente. Que é o que a gente mais busca, né? Com meditação, com técnicas, ferramentas, essa presença no momento, né? E alimentação com presença? Ai, boa pergunta, Gê, também. Muito importante, até para quem tem compulsão alimentar, né? Que hoje em dia a compulsão alimentar, ela pode ser química, ela pode ser por carência nutricional. Então pensa, uma pessoa que faz uma alimentação pobre em vitaminas do complexo B, em triptofano, em ômega 3, em magnésio, né? Uma alimentação que não tem ali esses nutrientes, ela vai ter uma produção diminuída da serotonina. Até mesmo uma pessoa que tem um intestino preso, né? Tanto é que tem, aquela moça tá enfesada, né? Sabe? Então tem essa conexão. E aí a compulsão vem muito para esse tipo de pessoa. E aí quando você aprende que tudo bem, eu vou pegar ali um doce, eu vou pegar alguma coisa que não é tão saudável, mas eu vou comer sem culpa, eu vou sentir, não aquela craving, né? Eu vou ali mastigar, sentir, agradecer, mesmo que não seja um alimento que está ali no teu plano alimentar, mas que deu vontade, porque é sem culpa, né? É sem radicalismo também. Eu acho que tudo na vida é o equilíbrio. Gente, isso é maravilhoso, mindful eating. Então você comer com presença, sem telefone, sem tela, conversando com quem está ali do seu lado. Não ficar naquela, só dar uma colherada, deixar o talher. Eu me lembro quando eu fazia, era um negócio que eu comia em 5 minutos, durava 30 no mindfulness. E tem a questão da saciedade, que demora até você ativar os os hormônios ali, leptina, até você diminuir grelina, até você colocar ali no teu cérebro esses neurotransmissores, essas substâncias para te dar saciedade, isso tudo tem um tempo. Meninas, a gente teve uma experiência incrível agora há pouco tempo, toda voltada para alimentação, num retiro que a gente fez. Foi muito desafiador. Foi uma dinâmica. Foi uma dinâmica muito legal, que eu acho que cada uma a gente pode falar um pouco. Quero ouvir. Que a gente tinha, Andréia, que alimentar a pessoa que sentava na sua frente. Mas isso veio pra gente sem a gente saber. Primeiro escolham seus lugares, sentamos com pessoas diferentes. Em silêncio, né, Gê? Tudo em silêncio, porque estávamos em silêncio. E aí, com pessoas que você não necessariamente conhecia. Que você não conhecia ninguém, ela botou a gente em silêncio no segundo dia, então a gente não conhecia ninguém. A gente só conhecia nós 3, né? Só que não sentamos juntas. Enfim, você sentava com a pessoa na sua frente e aí ela falou, agora você vai ter que alimentar a pessoa da sua frente sem dobrar o braço. Então, ficou assim, as pessoas tinham dificuldade, vocês podem até complementar, em abrir a boca. Em receber. Em receber. Em nutrir o outro.
em nutrir o outro, Gente. em aceitar. Tinha gente que tinha vergonha. A prática em cortar a comida, o alimento pequeno para você servir aquela pessoa. Será que aquela pessoa quer água? Colocar água também no copo, Essa que você não né? podia falar, né? Você não podia falar, gosta, não gosta. E era tudo, foi uma experiência assim Gente, muito diferente. E aí você vê a outra pessoa, aquela pessoa realmente foi legal com você, ela teve paciência, teve carinho, ela te nutriu, teve esse cuidado, ela sabe receber também, né? Muitas pessoas tinham dificuldade de receber, nem conseguiam comer. Porque era um estranho ali te alimentando, e aí você ficava, ai não, que, né, causava uma estranheza. A sua dupla teve muito, né? Quase muito. ninguém terminou a refeição. Eu peguei um homem, né, minha dupla foi um homem, e ele não conseguia. Pra ele, assim, ficou dizer, nervosíssimo, encarar a Morgana, mulherão, com a boca aberta. Foi um escândalo. Eu tive um pouco também. Você eu tô lembrando, sabe o quê? Vocês estão falando isso, eu tô lembrando a gente dando comida pros nossos filhos. Então ela fez essa analogia antes de começar. Isso. Ela falou assim, como uma mãe alimenta o seu bebê, que ela começou a história assim, como uma mãe que alimenta o seu bebê, agora vocês vão ser alimentados. Por essa mãe. Por essa mãe, por esse pai. Por esse pai. É e aí tinha uma coisa, teve toda uma relação. Nisso. Que interessante, olha que coisa bacana. Me veio essa lembrança. Uma coisa que eu queria trazer da alimentação que você falou do mindful eating. Eu acho que tem uma prática que a gente tinha e que foi se perdendo, que trazia muito isso, que era a oração. A oração antes da gente se alimentar, né? Como eu acho que é importante a gente trazer isso, porque eu acho que traz muita coisa para esse momento de se nutrir. Da gratidão, né? Porque eu acho que quando você para observar aquilo que está te nutrindo, te alimentando, primeiro, a forma como o seu corpo vai absorver deve ser outra. Física. A frequência. Porque aí você... no seu organismo. Porque o Joe Dispenza fala isso, porque quando você informa para o seu cérebro aquilo que você vai fazer ou praticar, você recebe de outra maneira. A própria meditação, ele fala, primeiro ele faz uma explicação quase que química do que acontece no nosso corpo quando a gente medita. E aí ele diz, eu explico isso tudo porque quando você sentar para meditar, por conta dessa tua consciência, você saber o que vai acontecer de outra forma no seu corpo. E eu gosto, tá? Eu gosto de saber das coisas. Né? Pra você poder captar. Você então, que sabe tudo que tem triptofano de não sei o que, você fala assim, olha, agora vai entrar um magnésio, vai entrar um negócio, deve ser assim, ó. Loucura, deve ser uma nutrição 100%. Agora o magnésio assim. tá fazendo isso e aquilo no meu corpo. Não, eu tô precisando agora de ômega, eu tô precisando meu nível de consciência do que eu vou comer não vai ser tão completo, mas eu acho que a gente olhar, porque às vezes a gente nem olha porque a gente come. Não. Dependendo do nível que a gente tá de aceleração, né? Eu não entendo. Come em pé, tem muita gente que come em pé. Exato. Eu não entendo muito de física quântica, mas o pouco que eu sei, o pouco que eu já ouvi, essa parte dos elétrons, deles estarem emparelhados, isso tudo é como a gente recebe esse alimento, porque você pode receber um alimento que já é um radical livre. Exatamente. Porque você não tá ali agradecida, teu corpo não vai entrar, aquela nutrição não vai entrar de uma forma positiva, né? Quer dizer, né? Poderia ser muito melhor, né? A partir do momento que você coloca uma intenção ali. Agradece. E a gente tem a história da intenção. Onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. E fora o seguinte, a gente não tem os estudos que fazem com a própria água, que você abençoa a água, as moléculas da água se modificam e se alteram. Então imagina você abençoar aquele alimento que vai entrar no seu corpo, sabe? Trazer através de oração, de consciência, de gratidão. E aí, isso que eu falo, olha como a nutrição pode ser super espiritual. Né? Olha como você pode usar desse alimento, desse momento, que também pode ser um momento assim, espiritual, né? Um momento, eu quero falar uma palavra que não está vindo. Um momento, assim... Conexão? Divino, né? Um momento de conexão mágico. Com certeza. Numa coisa que a gente torna banal. Quando as crianças eram pequenas, total, você nem bota, a minha cunhada me ensinou uma música. Minha cunhada é toda antroposófica, vegetariana, não tem televisão, bicho grilo. E a música era tão bonitinha, eu me lembro o final que era assim:
terra que esses frutos deram, olha que lindo. só que os amadureceram. Legal. Nobre sol, nobre terra, jamais vos esqueceremos. Bom apetite para todos nós. Nossa, olha que lindo isso. Essa gratidão com reconhecimento todo. da terra, que te nutre. Olha que coisa interessante. Que te conecta até com Canta para os seus meninos, eu vou pegar a letra. Pega. Vou pegar a letra e vou te É a mandar. cara da Morgana. É a cara da Morgana. Fazer musiquinha pra cantar. Adorei! E ela tem uma voz linda. Agora, mudando completamente o assunto, eu quero te perguntar, o que você acha de Ozempic e Mounjaro? Adorei! Caraca, pá! Eu adorei! Olha, são fármacos, né, utilizados para quem tem diabetes, obesidade, enfim, a gente vê uma melhora no estilo de vida daquela pessoa, no bem-estar, né? São pessoas que precisam desse toque, desse empurrão inicial e não conseguem, de repente, é uma estratégia para começar, né, e para a pessoa mudar um pouco, porque às vezes a pessoa não tem força para começar, Sim. né, tá tão perdida ali, mas eu acho que é um medicamento que não é para a vida eterna. Eu acho que é para te ajudar nesse começo, quem tem essa dificuldade, quem está assim com um sobrepeso, uma obesidade grau severa, uma diabetes super descompensada, e junto com isso, obviamente, tem que vir uma mudança do estilo, porque tem gente que toma e não muda nada. Então, vou comer uma batata frita aqui, que eu tô com um pouquinho de fome, vou pegar ali um pão de queijo, vou tomar um café, e fica nessa. Então, isso não é legal, né? Até porque tem os efeitos colaterais, que pode dar constipação, pode dar diarreia, mas pode dar constipação. E aí, todos os micronutrientes, as nossas células, o nosso corpo precisa desses nutrientes, né? Então, são 50 e poucos minerais, vitaminas, que a gente tem que colocar todos os dias. Imagina, você fica ali, né, a base só de uma batatinha, uma farinha, um café preto, não. vai faltar. Então eu acho que para você startar, eu acho legal, mas junto com isso, com acompanhamento multidisciplinar. Então de ter uma nutricionista, de ter um educador físico. Uma mudança de vida, isso, né? que você vai mudar. Agora, tem algumas mulheres que também é muito comum, que é o seguinte, tem uma alimentação boa, é saudável, faz exercício, mas não consegue chegar naquele peso que elas gostam. Aí elas usam esporadicamente para dar aquela secada para uma viagem ou para um casamento, entendeu? Eu não acho ruim se for feito esporadicamente, sabe? Olha, eu vou fazer uma viagem agora e eu quero dar... Ou eu voltei de uma viagem. Agora, se começar a ficar muito frequente, né? Porque é uma medicação nova. A gente ainda está vendo os efeitos. Algum efeito colateral emocional? Não, você pode ter pancreatite. Tem uns estudos ali falando um pouco sobre essa questão da visão, que ainda não está muito bem elucidado, mas tem uma questão ali de visão turva, que pode gerar esse tipo de medicação e atrapalhar essa parte da visão. Na parte emocional, é aquilo que eu te falei. Se você imagina você não colocar os nutrientes que você precisa para formar dopamina, serotonina, como é que vai ser? Eu conheço pessoas que dizem que ficam muito fracas. Sim, muito enjoada, fraca. O Mounjaro tem menos esse efeito, né? Qual a diferença? Eles são, eu não vou saber te explicar exatamente essa parte científica, essa parte teórica, mas eles agem no sistema nervoso, no sistema digestório, eles aumentam uma substância que é o GLP-1, que é uma glicoproteína. E essa glicoproteína, no cérebro, ela ativa peptídeos que são orexígenos, ou anorexígenos, perdão, que te tiram a fome. Apetite. Então elas tiram o teu apetite. Inibidor de apetite. Fora isso, tem a questão do esvaziamento gástrico. Então, a grelina, que é uma substância que vai te gerar fome, ela vai ali retardar esse esvaziamento gástrico, então com isso você sente menos apetite. Então ela age de várias formas, no sistema digestório, no sistema nervoso central, nem periférico, né, nem no central, porque é mais nesses peptídeos anorexígenos que ela age. Agora, eles viraram uma alternativa à bariátrica, né? Sim, e a bariátrica, você vê, né, ela é tão desabsortiva que as pessoas que fazem a bariátrica, elas têm que fazer suplementação de vitaminas pro resto da vida, porque o cabelo cai, porque fica deprimida, porque fica cansada, né, porque tira uma grande parte do intestino, que é um órgão absortivo. Exato. Né, e tudo que a gente falou dessa parte... a capacidade de absorção nutritiva cai também. Cai toda, exato. Então, assim, são pessoas que têm que tomar
B12 pro resto da vida, tem que tomar vários nutrientes pro resto da vida. Porque mas nesse ponto, então, é super benéfico, né? Você conseguir não optar por algo não tão invasivo, né? Mas o problema é que as pessoas estão querendo tomar e estão querendo emagrecer e não estão querendo fazer mais nada depois. É isso que não pode. É um empurrãozão, porque eu sei que é um empurrãozão isso, não é um empurrãozinho, não. É um empurrãozão, mas junto com isso elas têm que ter essa... Mudar, eu tenho um super amigo que foi no cardiologista e os exames dele tinham melhorado. Ele falou, meu Deus, você mudou seus hábitos, você emagreceu, parabéns. Ele falou, não, é Monjaro. É isso! Não, gordura no tem fígado. Essa parte, o seu índice glicêmico fica todo estabilizado, Só que o problema é que isso a longo prazo pode te gerar um déficit nutricional e aí vem o cansaço, vem o cabelo, vem a pele ressecada, vem a falta de energia, vem a parte cognitiva que fica abalada, porque você não tem nutriente. Como tudo na vida tem que ter um controle, né? Não dá para ser em excesso, né? André, o que nutre a sua alma hoje? Ai, minha família, meus amigos. Então, assim, eu hoje, cada vez mais... E é um outro tema que tem se falado muito, né? Dessa questão de você ter a vida social. Sim. Então, hoje, eu acho assim, eu sou full time ligada nos meus filhos. Sou uma super mãe, eu acho que eu até sou melhor como mãe do que como esposa. Coitado do meu marido, às vezes eu acho que eu tenho que dar mais atenção para ele, mas, assim, eu gosto tanto de ajudar os meus filhos. Por isso que você tem 4, né? Maravilhoso. Verdade. Então, assim, eu tô ali o tempo inteiro pensando o que pode fazer para melhorar aqui, o que pode fazer para melhorar lá. Nina, Pedro, Felipe, João. Mãezona, é assim, o que sobra de tempo é para o meu marido e para os meus amigos. Eu adoro também estar com os meus amigos, eu adoro poder, sabe, curtir também, porque senão a vida fica cinza, né? Fica sem graça. Então eu acho que a minha alma, ela hoje, ela é nutrida por isso. A gente tem uma dinâmica maravilhosa, né? Tipo assim, a gente vai falar 3 palavras, você diz o que vier na sua cabeça. Ai, meu Deus, tá. Fé. Igreja. Um sonho. Manter como tá. Olha, que lindo. Tá plena. E um medo? De alguma covardia. Uau, também. Ai, eu amei, foi tão bom. Amiga, amei. Você bom. É muito especial. Muito, obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Foi lindo. E não deixem de se inscrever no nosso canal e comentar, e nos seguir no Instagram e no Spotify. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro ou é de dentro para fora?